TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos, estamos ao vivo ao Correio Serrano na TV de hoje. A gente chega com muita notícia para você, lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de falar conosco, DDD 24 99248 3167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu nublado. Vocês vão ver imagens feitas hoje pela manhã. Aí um céu assim, parece que nuvens mais escuras, né? Mas não chovia. Estava assim o tempo nublado, totalmente fechado. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Covid-19 mata 29 pessoas em janeiro no Brasil. Você vai ver também que Petrópolis lança campanha institucional para sediar o novo supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Pois é, você vai ver também que Prefeitura de Petrópolis e Defensoria Pública promovem casamento comunitário no Palácio de Cristal. E ainda, um acidente agora pela manhã, bem cedinho, deixou um tumulto no trânsito da cidade de Petrópolis, um verdadeiro caos. Você vê essas e outras notícias agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa então a nossa edição falando sobre esse acidente com um ônibus aqui no centro de Petrópolis que causou na verdade está causando um caos no trânsito na cidade de Petrópolis, logo agora pela manhã em horário de rush, levar as crianças para a escola, o pessoal indo trabalhar, e quem traz todas as informações para a gente sobre esse acidente é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente agora sobre isso. Bom dia, Toledo. Realmente virou um caos a cidade de Petrópolis nesse momento, o trânsito. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Quem teve que se movimentar pelo centro da cidade, aqui em Petrópolis, amanhã desta terça-feira, com certeza passou um belo de perrengue, porque um ônibus da cidade das Vertentes, como você disse, caiu, ficou meio na beira do rio, ali na Rua da Imperatriz, bem no centro da cidade, uma rua que todo mundo praticamente tem que passar para se movimentar, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para levar os filhos na escola, e a gente está vendo as imagens aí nesse momento de como o ônibus ficou. Havia equipes já tentando fazer a retirada do veículo do local. A gente tentou contato com o Citraspetro e com o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis, mas até o momento a gente ainda não obteve retorno e resposta desses dois órgãos. A gente, é claro, segue acompanhando ao longo da nossa programação a movimentação, que causou um verdadeiro imbróglio no trânsito aqui na cidade. Toda a movimentação ficou corrompida. A gente está vendo imagens aí perto da Washington Luiz, perto do centro também de Petrópolis, que é acesso a Fundinha, Coronel Veiga, e agora no terminal do centro. O terminal estava lotado, porque muitos ônibus não conseguiram chegar, fazer o trajeto completo. Por volta de 6h56 da manhã, a Cidade Real enviou um informe falando que diversas linhas estavam afetadas devido à interdição no sentido das ruas Imperatriz, Tiradentes e Queller, no sentido centro. E os coletivos das linhas 10, 105, 106 e 136, eles estavam alternando no seu itinerário, passando pela Monsenhor Bacelar, Rocha Cardoso e Washington Luiz, em sentido centro, ao invés de fazer esse caminho tradicional. Roberta, eu volto com você e, é claro, ao longo da nossa programação a gente vai trazer uma reportagem completa
questionando se houve feridos nesse acidente, e, é claro, aguardando uma resposta oficial, tanto do Cetraspetro quanto do Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis. Volto com você. Toledo, a gente vê ali, a gente tem uma imagem que ainda estava escuro, né? Então, provavelmente esse acidente foi aí na madrugada. E a hora que eu passei por ali, porque eu fui pela 13 de maio e aí eu tive que passar ali perto da catedral, e aí eu fui pela Ipiranga, subi a Ipiranga, passei por trás ali da Praça do Bosque, e aí eu consegui chegar ao centro da cidade. A hora que eu passei ali, já tinha um guincho retirando o ônibus, mas até o momento a gente não sabe o que pode ter ocasionado isso. Se o motorista dormiu, se teve uma falha mecânica no ônibus, não é isso? Exatamente, Roberto. Ia passar por ali por volta de 7 horas da manhã. Acabou que eu tive que passar pelo Palácio do Hospital, subi o Washington Luiz, mais ou menos como estava esse trajeto dos ônibus que alteraram o itinerário, alteraram o seu trajeto. Mas, como eu disse, a gente segue acompanhando, trazendo mais informações sobre esse acidente, né, ao longo da nossa programação. Obrigada, Toledo, pelas suas informações. Qualquer coisa, você volta com a gente aqui ao vivo, ok? Bom, gente, é isso. Então, você motorista que precisa vir para o centro, ou espere um pouco, porque vai pegar trânsito. Como eu falei agora com Toledo, a hora que eu passei era 7 e pouca da manhã, então um guincho estava retirando ainda o veículo. Então, essa manobra toda e a liberação das vias, por exemplo, a Keller estava fechada, todas essas ruas ali no entorno, elas estavam fechadas, isso ainda vai demorar um pouquinho. Então, de repente, ou você atrasa um pouco a sua saída, ou sabe que vai pegar bastante trânsito, porque realmente, por conta do fechamento dessas ruas, principalmente a Keller, sentido centro da cidade, se instalou um verdadeiro caos no trânsito na cidade nesse horário de rush, né, de levar as crianças para a escola, muitos indo para o trabalho também. E ao longo da nossa programação você confere como vai ficar isso e qualquer coisa o Toledo volta ao vivo para a gente aqui, dando outras informações. Vamos agora ao Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro, ver o que é destaque. Na linha vermelha, a absolvição de Washington Fênix Reis poderá embolar a sucessão estadual no Rio. Julgamento é nesta quarta-feira. E o Fênix ali, entre aspas, né, está falando sobre a absolvição de Washington Reis, que poderá embolar a sucessão estadual no Rio. Temos ainda Carnaval terá nas ruas 26 mil agentes de segurança. Vamos para a nossa página 22, ver o que é destaque no Petropolitano, então? Por lá, Prefeitura recebe cerca de 550 equipamentos, itens serão destinados para a Secretaria de Assistência Social, mas a gente também tem uma reportagem em vídeo sobre esse tema, porque a Prefeitura de Petrópolis recebeu no último fim de semana quase 550 equipamentos que serão destinados para famílias em vulnerabilidade social no município. Os itens foram doados pelo projeto Incluir Petrópolis e pela empresa Ocean Pact. Vamos conferir. A parceria reforça a importância da união entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Essa para próxima não fortalecer tem, as né? políticas Doações de de sangue, assistência né? social. Tá. Entre os mais de 500 itens recebidos estão os equipamentos de lavadora de roupas, geladeira, freezer, micro-ondas, forno elétrico, colchão, roupa de cama, armário, panelas, entre outros diversos produtos que vão fazer a diferença real na qualidade de vida de diversas pessoas do município. De acordo com o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e com o secretário de Assistência Social da cidade, Wesley Barreto, os itens são fundamentais para que a cidade possa avançar no cuidado oferecido para a população, principalmente para aquela parcela que enfrenta alguma vulnerabilidade social. Um dos fundadores do projeto Incluir, o empresário Shen Lisheng, aponta que essa ação social junto à secretaria é voltada justamente para aquelas pessoas que realmente necessitam de apoio e de assistência.
Vamos voltar então para a nossa página 22, porque nas Petropolitanas fala que Adenilson toma posse como vereador nesta terça-feira, hoje, dia 10, após ser exonerado do Instituto Municipal de Cultura. Adenilson Honorato, que é do partido PRD, tomará posse como vereador de Petrópolis na Câmara Municipal hoje às 2 horas da tarde. Ele assume a cadeira deixada por Wesley Barreto, também do PRD, do mesmo partido, que foi convidado pelo prefeito Ingo Rames para assumir a Secretaria de Assistência Social na semana passada, substituindo a Adriana Kreischer, que segue com atuação na pasta. Adenilson Honorato é o primeiro suplente do partido após ter recebido 1.834 votos nas eleições de 2024. A exoneração do então presidente do Instituto Municipal de Cultura foi publicado no Diário Oficial do município na última sexta-feira, dia 6, e disponibilizado na segunda-feira, ontem, dia 9. E embora o processo esteja dentro da legalidade, a exoneração e a posse na Câmara vieram em momento inoportuno. Isso porque nessa segunda-feira, na última segunda-feira, ontem, dia 9, estava prevista uma reunião com o Conselho Municipal de Cultura para debater as verbas do Funcultura para 2026, o que não pôde ser feito sem a presença de Honorato e deixou os produtores de mãos atadas. E a Prefeitura de Petrópolis irá reagendar a reunião. Se eu não me engano, essa exoneração foi a pedido do próprio Adenilson Honorato, que agora retorna não, ele vai para a Câmara de Vereadores, já que o titular da vaga era o Wesley Barreto, e ele foi convidado pelo prefeito Ingo Rames a assumir a Secretaria de Assistência Social. E ainda na página 22, ali embaixo tem uma notinha que fala de um assunto bem sério, tá? A gente falou sobre esse ônibus que praticamente despencou ali no Rio, e aqui a CPTrans alerta para fake news de greve. Pois é, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes esclareceu que eram falsas as informações que circularam aí nas redes sociais sobre uma suposta paralisação dos rodoviários prevista para hoje, tá? A companhia disse aí que mantém o diálogo constante com o Sindicato dos Rodoviários, que confirmou oficialmente não haver qualquer mobilização grevista ou paralisação agendada para a data. A Prefeitura de Petrópolis, então, repudiou a disseminação de notícias falsas que visam apenas criar instabilidade e prejudicar a rotina da população, o sistema de transporte público operando com a sua frota e horários em total normalidade, mas infelizmente a gente teve esse acidente aí, a gente sabe que não ficou normal. Na nossa página 23, a gente tem um assunto muito importante, porque ontem aconteceu uma audiência na 4ª Vara Cível e o resultado dessa audiência está estampado na nossa página 23. Juiz suspende termo aditivo de contrato da Águas do Imperador. Decisão também bloqueou 26 milhões de reais pagos como antecipação de antecipação de outorga. Eu vou ler um trechinho aqui da nossa reportagem para você, porque o juiz, o Dr. Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Cível de Petrópolis, determinou a suspensão imediata dos efeitos do 8º termo aditivo ao contrato da Águas do Imperador, acolheu tutela de urgência nas ações populares em tramitação e ordenou o bloqueio de valores relacionados ao reajuste da tarifa de água no município. Pois é, mais uma vez, a 4ª Vara Cível, então, ordenou o bloqueio de valores relacionados ao reajuste da tarifa de água no município. A decisão foi adiantada verbalmente durante a audiência judicial que aconteceu ontem, mesmo antes da formalização por escrito. Segundo o magistrado, o aditivo foi firmado às cegas, sem o devido controle institucional sobre os estudos que fundamentam o reajuste e as alterações contratuais.
Afirmou o juiz, abre aspas para a fala dele, uma empresa paga pela Águas do Imperador. Eu pergunto, quem fiscaliza o fiscal? Afirmou o juiz diante da audiência. Então, além da suspensão do aditivo, o juiz determinou que os 26 milhões de reais já pagos a título de antecipação de outorga sejam colocados imediatamente à disposição do juízo. De acordo com o magistrado, os valores foram erroneamente pagos em mãos do município de Petrópolis. Caramba, hein? E agora ficarão sob controle judicial, o que já a Prefeitura de Petrópolis já estava mal das pernas. Esse dinheiro com certeza iria salvar alguma coisa, e aí vem o juiz e ainda retém esse dinheiro, né? Complicado. Então, só para vocês saberem, deixa eu pegar aqui, peraí. Então, só para vocês saberem, a Justiça determinou a suspensão desse reajuste de 7,48% na tarifa de água do município. Então, repetindo, decisão muito importante, a Justiça determina suspensão do reajuste de 7,48% na tarifa de água do município. A gente tem uma reportagem completa, ainda não está editada, mas ao longo da nossa programação nos nossos outros telejornais. E amanhã a gente também traz essa reportagem completa sobre esse assunto para você. Na nossa página 24, vamos ver o que é destaque por lá. No Serrano, Senac Teresópolis recebe selo do COFEM. Entre 2024 e 2025, 65 instituições de ensino foram certificadas. E temos também ali o destaque do Correio Serrano, fala que trecho interditado por conta de chuva em Santa Maria, e as chuvas continuam, então, a castigar parte aí do estado. Vamos ver se agora a chuva dá uma trégua, né? Na nossa página 25, o principal destaque é Nova Friburgo vai recorrer da decisão de manter jornada integral. Pois é, por lá, o Ministério Público conseguiu a medida após a instauração de uma ação civil pública em 2024. E aí o que acontece? Eu vou ler um trechinho aqui para você, porque a Prefeitura de Nova Friburgo informou que vai recorrer da decisão que determinou a reabertura do período de matrículas para o ano letivo de 2026, com a mesma quantidade de vagas e a carga horária praticada em anos anteriores. Pois é, praticadas de forma integral. A decisão proferida na primeira vara da infância, Família, Juventude e Idoso em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em 2024, que buscava garantir um modelo integral na educação infantil no município. E aí, abre aspas para a nota da Prefeitura, o município informa que irá interpor o recurso cabível buscando a reforma dessa decisão, especialmente quanto aos seus impactos na organização administrativa, pedagógica e orçamentária da rede municipal de ensino. Agora imagina, o município está preparado para receber as crianças ali em X turnos. Aí vem o Ministério Público e fala que tem que ser em turno integral, sem o município estar preparado, como que faz? Então tá aí, Nova Friburgo vai recorrer dessa decisão. Esses e outros destaques você confere nos nossos jornais, nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$ 2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que, em Londres, comitiva do governo do estado discute projetos de saneamento e recuperação ambiental. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, a gente começa esse bloco falando que ao menos 29 brasileiros morreram em janeiro deste ano por complicações em decorrência da Covid-19, segundo o informativo Vigilância das Síndromes Gripais. A informação coloca o SARS-CoV-2 como o vírus mais mortal entre os identificados para os brasileiros neste mês. Os números podem aumentar, pois parte das investigações sobre causas de óbito ainda estão em andamento, essas investigações, e podem não estar totalmente atualizadas.
Das 163 mortes causadas por síndromes respiratórias agudas graves nas primeiras 4 semanas deste ano, 117 não tiveram o principal vírus causador identificado. A mais letal, com 29 casos, foi a Covid-19, seguida pela influenza A H3N2, com 7 casos, pelo rinovírus, com 7 casos, e pela influenza A não subtipada, com 6 casos. Os demais vírus H1N1, influenza B e VSR somaram 5 mortes. Ao todo, 4.587 casos, incluindo os não letais, foram registrados no período, dos quais 3.373 não tiveram os vírus causadores identificados. As mortes atingiram principalmente os idosos com mais de 65 anos, 108 no total. Entre os casos com identificação de SARS-CoV-2, 19 tinham mais de 65 anos. Os dados de vacinação indicam que a cobertura está abaixo do considerado ideal. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio atuou no resgate de 4 pessoas e de um gato no fim da tarde do último domingo, em meio a uma ocorrência de desabamento de edificação na zona norte da capital. O incidente ocorreu após as fortes chuvas que atingiram o estado. Cerca de 40 militares foram direcionados para a operação na rua Visconde de Itabaiana, no bairro Engenho Novo, na capital fluminense. Ao todo, 4 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, com ferimentos leves e moderados. Depois de 12 horas de trabalho, um gato também foi resgatado com vida dos escombros da edificação. Mas, infelizmente, outros 4 animais foram encontrados mortos durante as buscas. A ação contou com equipes dos quartéis de Benfica, Vila Isabel e Meyer, do Grupamento de Buscas e Salvamento, e também com especialistas do Grupamento de Operações Especiais. E projetos estruturantes de saneamento, drenagem urbana e recuperação ambiental foram os temas da reunião realizada em Londres entre a comitiva do Governo do Rio e representantes da Tideway, empresa que está fazendo a despoluição do Rio Tâmisa. Na última sexta-feira, o grupo conheceu o modelo institucional, regulatório e financeiro da instituição britânica para avaliar a aplicabilidade ao Estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir. O investimento estimado para o entorno da Baía de Guanabara no âmbito da concessão estadual é de 2,7 bilhões de reais, dentro do compromisso total de mais de 24 bilhões ao longo de 35 anos. O projeto prevê a implantação de cerca de 47 quilômetros de coletores-tronco, estações de bombeamento e pontos de capacitação, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas em 17 municípios da bacia. Além disso, pelo Programa Ambiental dos municípios do entorno da Baía, já foram executadas intervenções estruturais de grande escala, como troncos coletores, sistemas de esgotamento sanitário e estações de tratamento, interceptando e redirecionando efluentes que antes eram lançados in natura. A empresa que opera o London Tideway Tunnel é regulada e atua separadamente da concessionária tradicional de saneamento da cidade, a Thames Water. A Thames Tideway Tunnel é um túnel subterrâneo com cerca de 25 quilômetros de extensão sob o rio Tâmisa e 7,2 metros de diâmetro interno, concluído em 2024 e em operação desde 2025, criado como uma infraestrutura estratégica para a modernização do esgotamento de Londres. E a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referência oficial da inflação no país, passou para 3,97% em 2026. A estimativa está no Boletim Focus da última segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2027, a projeção da inflação se manteve em 3,8%. Para 2028 e 2029, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. Pela quinta semana seguida, a previsão para a inflação de 2026 foi reduzida e está dentro do intervalo da meta para a variação de preços que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5
0,5% e o superior 4,5%. A primeira divulgação sobre o IPCA de 2026 vai ser feita nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com o índice de janeiro. Em dezembro, a alta no preço dos transportes por aplicativo e das passagens aéreas fez a inflação chegar a 0,33%, acima do aumento de 0,18% registrado em novembro. O resultado fez o IPCA acumular uma alta de 4,26% em 2025. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, definida atualmente em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Apesar do recuo da inflação e do dólar, o colegiado não mexeu nos juros pela quinta vez seguida. E o Ministério da Educação divulgou na última terça-feira o resultado da primeira chamada do ProUni 2026. Mais de 226 mil estudantes foram pré-selecionados e agora precisam comprovar as informações para garantir a bolsa em instituições privadas de ensino superior. O público-alvo do ProUni é formado por brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior. Quem não foi selecionado nesta primeira chamada ainda tem novas chances. A segunda chamada será divulgada no dia 2 de março. Já no dia 31 de março, o Ministério da Educação publica a lista de espera destinada aos candidatos que não foram convocados nas duas chamadas iniciais. Para concorrer a essas vagas, é necessário manifestar interesse nos dias 25 e 26 de março. Para o ano de 2026, o ProUni oferece um total de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. Segundo o Ministério da Educação, esta é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa. Entre os cursos com maior número de vagas estão Administração, com 63.978 bolsas, Ciências Contábeis, com 41.864 e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 29.367 bolsas. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis lança campanha institucional para sediar um novo supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra,
Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E Petrópolis lançou oficialmente a campanha institucional que defende a candidatura da cidade para sediar o novo supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A iniciativa foi apresentada durante um encontro do Conselho Municipal de Inovação, realizado nesta segunda-feira no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. O Laboratório Nacional de Computação Científica é apontado como a principal razão técnica da candidatura. É lá que opera o Santos Dumont, o maior supercomputador da América Latina, já em funcionamento e gerenciado por equipes especializadas. Esse cenário reforça o papel de Petrópolis como cidade universitária, polo tecnológico e referência nacional em pesquisa científica. O que diferencia Petrópolis é especialmente a presença do LNCC aqui há tantos anos, funcionando bem, uma equipe de altíssimo nível, reconhecida a nível internacional. A gente recomeçar isso em outro lugar, nós vamos perder velocidade, nós vamos perder essa energia que já está aqui. A candidatura de Petrópolis vai além da instalação do supercomputador. O projeto envolve critérios técnicos rigorosos, como a capacidade energética, a conectividade e a integração entre centros de pesquisa, e pode colocar a cidade em uma posição estratégica no desenvolvimento de inteligência artificial no país. Durante o evento, foi mencionado que isso se trata de um projeto de país, ou seja, uma estratégia de descentralização dos investimentos em tecnologia e pesquisa. A iniciativa conta com o apoio de empresas com reconhecimento internacional na área de cibersegurança e de instituições de ensino e pesquisa. O vice-prefeito Baninho destaca que as condições são favoráveis para o município. Aqui nós já temos, que é o principal, que é o LNCC, né? Então esse supercomputador já vai dar um encaminhamento para continuar o trabalho do LNCC. Se for para outra cidade, vai ter que começar tudo, né, de novo. O computador aqui já tem todo o preparo. Aqui nós temos mão de obra, clima, energia, enfim, tudo que possa estar aqui trazendo esse computador aqui para a nossa cidade. Entre as ações anunciadas está a criação de um comitê intersetorial e o lançamento de um abaixo-assinado online e físico. A meta inicial é alcançar pelo menos 10.000 assinaturas, que é o número mínimo exigido para que o município avance no processo. Além disso, uma carta oficial assinada pelo prefeito, secretários, vereadores e representantes de instituições também foi encaminhada à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O documento integra o manifesto que reforça o compromisso coletivo com o projeto. Esse supercomputador, certamente, ele não vai atender só a Petrópolis. Ele vai sinalizar que o estado do Rio de Janeiro, o interior, também é capaz de se beneficiar e distribuir riqueza nacional. Concentração, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. A gente precisa distribuir a riqueza nacional e a inteligência nacional. O próximo passo será uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, após o Carnaval. A decisão final deve ocorrer no próximo mês e, segundo os participantes, será muito mais política do que técnica. Caso seja escolhida, Petrópolis poderá receber um investimento estratégico de 23 bilhões de reais, com impacto direto na geração de empregos, renda, tecnologia e no futuro da inteligência artificial no Brasil. Estou muito feliz de poder participar desse momento e ver assim, toda essa movimentação da cidade, dos atores, das instituições, das empresas, para a gente poder ter sucesso nessa empreitada. Vamos trazer o PIBIA para Petrópolis. O supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é uma infraestrutura de altíssimo desempenho, criada para treinar e operar sistemas avançados de inteligência artificial no Brasil. O equipamento vai permitir o desenvolvimento de tecnologia nacional, reduzindo a dependência de servidores estrangeiros e fortalecendo a soberania digital do país.
E olha só, gente, a cidade de Três Rios foi atingida por uma forte chuva entre o último dia 7, sábado, e domingo, dia 8 de fevereiro. E em razão desse temporal, diversas ruas e pontos do município ficaram alagados. De acordo com a Defesa Civil de Três Rios, somando o acumulado dos 2 dias, foram registrados 90 milímetros de chuva, mas sem registros de deslizamentos. Só Jesus na causa aí. Nós estamos tudo ilhado, entrando água dentro da casa da gente. Só Deus aí. O fim de semana em Três Rios ficou marcado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Por conta do temporal, diversos pontos do município sul-fluminense ficaram alagados, como Puris, Boa União, a Avenida Castro Alves, Jaqueira, entre outros. Aí, galera. Olha a Jaqueira como é que fica. Segundo a Defesa Civil, para domingo era esperado quase 24 milímetros de chuva, mas até o início da noite foram registrados cerca de 49 milímetros de precipitação. Quando somado, o acumulado entre sábado e domingo contabilizou 90 milímetros de chuva. De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, as equipes da Prefeitura receberam diversos chamados ao longo do fim de semana. Infelizmente, a chuva atingiu o nosso município. Nós estávamos aqui fazendo os levantamentos dos bairros e atendendo os telefonemas, enfim. São alguns bairros que estão mais críticos, e nós estamos indo agora a campo. Parte da nossa equipe já está na rua, como da equipe também da Secretaria de Assistência Social. Nosso prefeito Janagico e nosso vice-líder também está indo nos encontrar agora. No Puris, por exemplo, algumas casas chegaram a ser invadidas pela água. Apesar do fato, a Prefeitura de Três Rios informou que não houve registro de deslizamentos nem de famílias desalojadas. No entanto, em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar a força da correnteza em alguns pontos da cidade. Olha o busão. É realmente desesperador, né? E olha só, gente, o governo do estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Defesa Civil, vai enviar materiais de assistência para os locais afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Outras regiões já receberam maquinários para desobstrução de vias enviadas pelo INEA. Ao todo, foram enviados 430 colchões, 60 cobertores e 100 kits limpeza pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e também 70 colchões e kits dormitórios pela Secretaria de Estado de Defesa Civil para a cidade de Porciúncula. Em Duque de Caxias, equipes técnicas e operacionais, além de maquinários, foram enviados pelo INEA e já estão atuando no local. Nessas localidades, durante a tarde e a noite de domingo, sirenes chegaram a ser acionadas. Os moradores receberam ainda alertas via SMS da Defesa Civil para o risco de deslizamento. Além do município, as regiões de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes, na região serrana fluminense, também receberam alertas. Vale destacar que muitas dessas cidades permanecem em situação de atenção, seja pelo risco hidrológico ou de deslizamentos. Olha só, gente, ainda sobre isso, o Comitê de Chuvas do Governo do Estado se reúne para avaliar o cenário e reforçar aí ações emergenciais nos municípios, tá? Esse encontro mobilizou secretarias estaduais e órgãos técnicos para discutir a redução dos impactos provocados pelas chuvas intensas. Então, essa reunião aconteceu na segunda-feira, ontem, essa reunião de avaliação e alinhamento dessas ações emergenciais. Então, o governo do estado aí socorrendo esses municípios da nossa região fluminense afetados, atingidos aí por essas fortes chuvas. E agora a gente troca de assunto porque o Palácio de Cristal foi palco do casamento comunitário de 30 casais. Olhem que bacana! A cerimônia, que aconteceu na manhã do último sábado, foi marcada por muita emoção, amor, é claro, e festa.
A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Petrópolis e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, além de instituições que ofereceram decoração, buffet e cortesias para hospedagens. O casamento comunitário aconteceu em um dos cenários mais emblemáticos de Petrópolis, o Palácio de Cristal. A cerimônia aconteceu na manhã do último sábado e reuniu 30 casais em situação de vulnerabilidade socioeconômicas, incluindo casais quilombolas e LGBT, todos assistidos pela Defensoria. A iniciativa tem papel social expressivo, ao assegurar que pessoas historicamente privadas desse direito possam se casar gratuitamente, com acesso à certidão e ao pleno reconhecimento legal. E essa é uma ação que ressalta a família, ressalta a importância das relações familiares, do reconhecimento e da formalização dessas relações, o que é muito importante. Além disso, esta foi a primeira vez que o Palácio de Cristal recebeu uma cerimônia oficial de casamento. Estamos aqui nessa comemoração dos 142 anos do Palácio, essa semana, trazendo essa ação social que vai beneficiar essas pessoas hipossuficientes. Para Igor Melo Rodrigues e Flávio da Silva Garcia, a cerimônia do casamento foi a realização de um sonho. Quer estar aqui no Palácio de Cristal, realizando esse casamento, nossa união, o fruto do nosso amor. Isso aí. Que já vamos caminhando para 6 anos juntos e hoje estamos oficializando essa união. Dalva Francisco dos Santos, de 71 anos, e Silvio Barreto Xavier, de 73, também oficializaram a união. O casal cresceu na mesma rua e se conheceram na adolescência, mas o amor só encontrou espaço muitos anos depois. Nos encontramos novamente e estamos aqui hoje para nos casarmos. Já nos conhecemos há bastante tempo, né? Então somos evangélicos e acho que foi Deus que nos uniu por esse amor que a gente tem pelo comum. A cerimônia foi presidida pela juíza de paz Louise Duarte Dornelas da Silva, com participação dos cartórios do Terceiro Ofício de Petrópolis e do Primeiro Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, responsáveis pelos atos de habilitação, proclamas, casamento e registro. Patrimônio histórico e espaço tradicional de celebrações comunitárias, o Palácio de Cristal integra a identidade cultural de Petrópolis, cidade reconhecida por lei estadual como a capital estadual do casamento. A proposta também cumpre um papel educativo ao ampliar a consciência sobre os direitos civis. Muito bacana, e não é para todo mundo casar no Palácio de Cristal não, hein? Muito bacana mesmo, ótima iniciativa. Agora a gente vai ver como fica o tempo na nossa área de cobertura. Estamos começando a previsão do tempo. E olha só, tem sido notório a queda na temperatura nos últimos dias nas nossas cidades de cobertura, assim como o maior volume de episódios de chuva, não é mesmo? Então, essa semana já começou com esse clima mais ameno e a tendência é de continuidade. Olha só. Em Nova Friburgo, por exemplo, a terça-feira será de temperaturas estáveis, entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Mas o dia será marcado por episódios de pancadas de chuva e muitas nuvens no céu, podendo ocorrer até trovoadas, principalmente no período da manhã e noite. Em Teresópolis, como vocês podem acompanhar aqui do lado, a temperatura máxima passa por uma leve elevação, marcando 26 graus. Já a mínima se mantém em 17 graus Celsius. Também há possibilidade de chuva para a região, assim como de grande acúmulo de nuvens no céu. Já na cidade imperial, apesar da terça-feira ser marcada por episódios de chuva a qualquer momento do dia, os termômetros também apresentam uma leve elevação na temperatura, marcando mínima de 18 e máxima de 27 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, que é conhecida por seu clima mais quente, os termômetros não fogem muito dos demais municípios, marcando mínima de 20 e máxima de 26 graus. Também chove na região e há possibilidade de trovoadas durante a noite. Para finalizar, em Três Rios, a previsão também é de chuva. Os episódios podem acontecer a qualquer momento do dia e a intensidade dos ventos na região se mantém fraca. Os termômetros ficam entre 21
e 28 graus Celsius. E antes de terminar a nossa previsão do tempo, é importante lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do 199. Contudo, aproveite o dia e tenham uma ótima semana. E o projeto Leia Mulheres Petrópolis, mediado por Linda Feitosa, foi novamente indicado ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura. A iniciativa já havia recebido reconhecimento em 2017 e agora volta a se destacar em 2026 pela promoção da literatura e de encontros culturais na cidade. O Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis atua incentivando o hábito da leitura e promovendo encontros literários abertos ao público. A mediação é feita por Linda Feitosa, que se tornou referência na cena cultural do município pelo trabalho contínuo de valorização da literatura e da participação feminina no meio cultural. Segundo ela, o movimento literário na cidade serve de estímulo para novos leitores. Como já dizia Aristóteles, o homem é um homem social, então é o outro que nos forja. Então, quando a gente tem um movimento desse que abraça as outras pessoas, que chama para prestar atenção nessa indicação, porque a indicação por si só já é um prêmio mesmo, né? Então, assim, é só motivo de alegria. A indicação ao prêmio reconhece não só o impacto do projeto na formação de leitores, mas também no fortalecimento da cultura em Petrópolis, reunindo pessoas de diferentes idades em torno dos livros e da troca de experiências. Além da atuação no Clube de Leitura, Linda Feitosa também realiza trabalhos nas áreas de visagismo e estética, com reconhecimento internacional, ganhando destaque na Rússia e na Holanda. O Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura chega à 17ª edição e é considerado o mais importante reconhecimento cultural da cidade e do interior do estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a comissão avaliou 150 projetos de destaque em 2025, com 44 indicações distribuídas em 14 categorias. Nesse contexto, a nova indicação reforça a importância do Leia Mulheres como um dos projetos culturais mais ativos da cidade. A cerimônia de premiação acontece no dia 18 de março, data de nascimento do compositor César Guerra Peixe, um dos maiores nomes da música erudita brasileira. É isso, é um movimento que, para fazer com que a gente entenda que o básico, que é ler literatura, é algo necessário e fundamental à vida de todos nós. Muito bacana esse projeto. E a gente termina o nosso jornal dando atualizações a respeito do acidente que aconteceu agora de manhã, um ônibus que caiu dentro do rio. A gente tem imagens de cima, onde mostram que o ônibus já foi retirado, né, ali do rio, mas a gente vê também que uma parte da rua, ali dessa rua, cedeu. Então, provavelmente vai ficar em meia pista, porque a CPTrans com certeza vai cercar ali essa área, porque arrancou boa parte dos paralelepípedos, boa parte da rua. Então, com certeza essa pista deve ficar ali só em meia pista, porque teve um grande dano ali na rua, nos paralelepípedos, e provavelmente o trânsito nesse momento já deve estar voltando ao normal, porque o ônibus já foi guinchado e já deve ter sido retirado, pelo menos do buraco ele saiu. E agora a gente tem que falar também de um acidente que aconteceu na descida da Serra de Petrópolis, no primeiro túnel. Como vocês veem aí, nesse momento não passava nenhum veículo, não tinha nem como passar. Mas a Elovias informou que a descida sentido Rio, tráfego parcialmente interditado a partir do quilômetro 84 devido a esse acidente com tombamento de caminhão. No momento, cerca de 2 quilômetros de retenção ali no trecho. Então, você que precisa descer a Serra de Petrópolis, ou sai antes ou espera um pouco a retirada desse caminhão, porque você já sabe que vai ter congestionamento neste momento
2 quilômetros de retenção nesse trecho devido a esse acidente. E o nosso jornal hoje fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã ao vivo e eu espero você. E você confere todas essas notícias também na nossa reprise às 10 horas. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.